É tecnicamente possível prever com 100% de precisão a ocorrência de um tsunami? Bom, a sismologia, a vulcanologia são das ciências com mais baixo capacidade de previsibilidade que a gente tem. É fácil entender isso, mano. A gente sabe algumas coisas sobre o sistema solar, sobre o planeta Saturno, pelo planeta Marte, porque lá já mandamos sondas e conseguimos ter um fluxo de informação que nos permite tirar certas conclusões sobre os fenômenos que lá ocorrem. Os fenômenos que geram os terremotos ocorrem a centenas de quilômetros abaixo da crosta. Lá, homem algum jamais pôs nenhum sensor ou teve nenhuma medida do que se passa. Então, diante dessa condição, a nossa capacidade de prever os fenômenos da sismologia ou do interior da Terra é muito mais baixa do que a nossa capacidade de prever fenômenos no espaço sideral, por mais incrível que isso possa parecer. E em que se possa dizer que há esforços e novas tecnologias, existem erros e imprecisões nas previsões de sismos e terremotos que realmente nos levam a crer que é uma ciência de imediato. A gente sabe pouco antes de acontecer e reage com aquilo que a gente conseguiu amealhar, mas não se pode esperar muita ajuda no sentido de prever, quantificar ou antecipar o que vai acontecer. A previsibilidade da sismologia, a gente crê que seja algo em torno de 10%. Nós temos registros, por exemplo, de vulcanólogos famosíssimos, como o casal Kraft, Maurice e Katia Kraft, que morreram na explosão de um vulcão no Japão, na tentativa de filmar um fluxo piroclástico em que eles previram, segundo seus estudos, a posição do fluxo, levaram os cientistas japoneses para lá para assistir a exposição e todos morreram. Então, se eminentes cientistas e conhecedores do assunto não conseguem fazer uma previsão diante de tantos dados, eu acho que isso dá uma ideia ao público em geral que a nossa capacidade de prever esses fenômenos, infelizmente, é muito baixa. A primeira pergunta que um leigo faria é a seguinte: uma catástrofe como esta é 100% inevitável? Do ponto de vista do fenômeno natural, é 100% inevitável, porque mesmo que fôssemos capazes de prever a iminência do terremoto submarino, de prever a geração imediata da onda que vai chegar e a velocidade com que ela chega, nada poderíamos fazer a respeito do fenômeno. Nem evitaríamos a sua intensidade, nem evitaríamos a sua destruição. O que a gente pode fazer é fazer um bom treinamento para que as vidas não se percam. Agora, o prejuízo material e o fenômeno são inevitáveis. Há uma tendência hoje a atribuir qualquer fenômeno natural ao famoso aquecimento global. Há alguma relação entre o tsunami e o aquecimento global? Não das pessoas que imaginam, quer dizer, não há nenhuma relação causal entre a ocorrência do tsunami e o aquecimento global. E isto é ponto pacífico, são fenômenos de natureza diferente. Agora, o que nós podemos afirmar é o seguinte: esse fenômeno natural, o terremoto seguido do tsunami, traz implicações para o clima da Terra e traz implicações para o patrimônio natural. Nós sabemos que grandes erupções vulcânicas têm o potencial de lançar uma tamanha quantidade de fuligem, material particulado na atmosfera, que podem alterar toda o clima de uma região ou de várias regiões, como ocorreu na Europa no século XVII, anos sem verão, em função da grande massa das explosões vulcânicas que aconteceram ali. Então, do ponto de vista japonês hoje, o que a gente pode lamentar profundamente na nação japonesa com esse fenômeno terrível que acometeu o Nordeste do Japão? A destruição de áreas agricultáveis. O Japão não é um país que tenha vastas áreas, ao contrário do Brasil, de terras férteis que nos permitem cultivar alimentos e outras coisas. Essas terras agricultáveis no Japão são escassas. E o que nós vimos no Nordeste japonês, que é uma área por excelência rural, é que com o avanço da tsunami, muitas áreas de solo agricultável de excelente condição estão permanentemente perdidas. Ou seja, com o avanço e a cobertura de detritos e a salinização do solo pela invasão da água do mar, vastas áreas do Japão que hoje são usadas para produzir alimentos e outras coisas vão ficar completamente inúteis. Quer dizer, depois desse problema imediato da tragédia, vai enfrentar o Japão um problema social de grandes proporções. O que fazer com aquela vasta população de agricultores que ocupa aquela região sem terras para plantar? É ou não é um exagero dizer que o Japão, um país tão rico e com tanta tecnologia de ponta, é um país condenado pela natureza?
Olha, não podemos dizer condenado pela natureza, como você disse, pelo sucesso que o Japão tem em termos tecnológicos, econômicos e mesmo a organização política e cultural é exemplar, né? Notadamente do pós-guerra, da Segunda Guerra para cá. Agora, não é um lugar que se eu te oferecesse uma fazenda para você viver com a sua família, se não tivesse o Japão lá, você aceitaria de pronto, né? Porque é um lugar com vulcões, tufões, terremotos, tsunami, pouca terra agricultável, nenhuma reserva mineral, não tem petróleo. Então, realmente, o Japão é uma obra dos japoneses e disso muito creio que se orgulham eles. O que é exatamente que impede os cientistas de fazerem previsões corretas sobre a ocorrência desses fenômenos? O que impede é a nossa incapacidade de fazer medidas e estudos mais profundos onde realmente os fenômenos se desenrolam e ocorrem. Então, as pressões que a crosta terrestre vive, elas hoje, imaginamos, são frutos de convecção, de movimento do magma, lava, como a gente está acostumado a ver na televisão, que por ação de diferenças de temperatura, faz grandes fluxos para dentro e para fora, e isso pressiona a crosta terrestre. Nesses ambientes onde nós deveríamos ter conhecimento, nenhum ser humano jamais pôs nenhum sensor, ninguém jamais observou esses fenômenos. Então, essa impossibilidade de acesso até agora no nosso desenvolvimento tecnológico a essas instâncias, ao profunda crosta terrestre, é que nos tira muito, como cientista, a capacidade de prever qualquer coisa nessa área. Comparada com as ondas usadas pelos surfistas, qual é a intensidade de uma onda provocada por um tsunami? Uma onda que um surfista usa para a prática do seu esporte é uma onda gerada por tempestades, basicamente pelas ventanias das tempestades. Então a gente sabe, por exemplo, quando você tem grandes tempestades próximas às Ilhas Aleutas, ao Alasca, ao norte do Havaí, um dia ou dois depois, grandes ondas vão estar chegando na costa norte do Havaí, fazendo a alegria de todos aqueles esportistas que lá estão. Essa onda, por maiores que sejam, aquelas de Jaws, de Maverick, que são as ondas gigantes, elas são ondas que têm velocidades em torno de 70 até 100 km por hora, já são consideradas ondas muito velozes. A onda de um tsunami, ela não tem toda aquela pujança em termos de formar aquela face bonita onde o surfista se aproveita, mas ela é uma onda muito mais destruidora. Por quê? Primeiro porque ela é uma linha de onda de muitas centenas de quilômetros. Quando a gente vai numa beira de praia, o que a gente percebe é que quebra um pico de onda aqui, quebra outro lá, mas não ao mesmo tempo. Então, uma linha de muitas centenas de quilômetros com uma mesma onda se quebrando. O segundo aspecto, que é fundamentalmente diferente, é que essa onda, enquanto a primeira é gerada pelo vento, é uma onda em pulso. A gente podia fazer um exemplo simples assim. Se você pegar uma bacia de água e soprar a superfície, você vai ver todas as ondinhas formadas se deslocando na mesma direção e com um tamanho proporcional à intensidade do seu sopro. Essas são as ondas que os surfistas pegam. Como seria a onda de um tsunami? A onda de tsunami é como se você pegasse a bacia e desse um soco no fundo. Você vai ver instantaneamente as ondas para todos os lados se propagando e com uma velocidade muito maior. Então, a velocidade de propagação de uma onda de um tsunami, ela está entre 600 e 700 km por hora, o que é quase a velocidade de um jato comercial. Essa onda, ela é inviável ou impossível de ser utilizada em qualquer prática esportiva ou não faz nada que se possa tirar dela de construtivo. É integralmente destrutiva e mortal. Um terremoto pode ser provocado por diversos fatores, entre eles erupções vulcânicas, explosões subterrâneas, como um teste nuclear, por exemplo, estruturas subterrâneas que desmoronam, como uma mina, e até pelo impacto de meteoros. Mas a maioria tem origem nos deslocamentos de placas tectônicas. Estas placas ficam na camada superficial da Terra, apoiadas sobre um material mais viscoso. Existe um movimento natural entre elas. Isso gera um acúmulo de energia, que é liberada de forma repentina, provocando os terremotos ao longo de falhas geológicas, como se fossem fraturas na crosta terrestre. Este movimento das placas acontece de formas diferentes.
As placas podem se deslocar para lados diferentes no sentido horizontal, formando uma falha chamada de transcorrente. É exatamente nesta zona de falha que ocorre o terremoto. Um bloco de crosta terrestre se move em direção oposta ao outro, que se desloca verticalmente para baixo, provocando uma falha normal. Ou pode acontecer de os blocos deslizarem um contra o outro. Na colisão, um deles pode subir, originando a falha inversa. Este tipo de compressão entre as placas pode acontecer no oceano. Neste caso, o solo do oceano se levanta e a energia desprendida vai para a água, formando uma tsunami. Se hoje os pesquisadores conseguem medir a potência de um terremoto, é graças ao trabalho do sismólogo americano Charles Richter. Em 1935, ele desenvolveu a escala que acabou levando seu nome. Ela mede a intensidade do terremoto. O cálculo da energia liberada é feito com base na amplitude das ondas sísmicas que se propagam a partir do ponto onde se originou o tremor do solo, o chamado epicentro. Teoricamente, a escala Richter não tem limites. Os valores podem ser menores que 0 e superiores a 9. O acréscimo de um único ponto equivale a um aumento de 10 vezes na amplitude de vibração do chão. Quanto mais próximo da superfície for o foco do terremoto, maiores serão seus efeitos. Isso explica por que terremotos de mesmo valor na escala Richter podem ter consequências diferentes. O Japão é um país que convive constantemente com o fator terremoto. Por isso que o Japão tem as suas simulações que todo mundo conhece, tem as suas redes de sismógrafos instalados nas 5 ilhas. As pessoas têm uma preparação psicológica muito grande. É por isso que esse terremoto talvez não tenha causado grandes problemas nas cidades lá do Japão. O que aconteceu, os problemas maiores foram com o tsunami. Mesmo assim, as pessoas continuam apavoradas, elas continuam correndo, elas continuam às vezes parando do lado das pilastras, dos prédios, elas continuam às vezes parando um pouco embaixo dos batentes, do vão da porta, mas na primeira oportunidade elas se mandam, mas de uma maneira ordenada. Isso é importante, porque às vezes o pânico acaba gerando mais vítimas. Você pode instalar sismógrafos ao redor daquelas regiões e daí você pode, de repente, de acordo com o nível, com o tamanho dos tremores e a quantidade dos tremores que estão acontecendo, você pode então alertar as populações daquelas regiões para uma eventual ocorrência de um grande terremoto para evitar uma catástrofe. Prever tsunamis é muito difícil e já existem algumas estações com prevenção de tsunamis instaladas pelo mundo. O terremoto, nenhuma antecedência. O tsunami, depois que acontece o terremoto, depois que um grande terremoto como esse, por exemplo, que você conhece a magnitude, você conhece a profundidade focal, você conhece o momento sísmico, ou seja, o momento de como foi a falha, o movimento da falha na ruptura, então daí você pode então alertar para a ocorrência de tsunamis. Então é isso que foi feito. Agora, alertar para a ocorrência de um terremoto é impossível. O homem está à mercê dos terremotos. É comum acontecerem terremotos nessas ilhas do Japão, cuja profundidade sempre esteve em torno de 500, 400, 300 quilômetros. E
com essas características de profundidade, os terremotos quase não são, ou se são percebidos, eles são poucos e geralmente não causam sustos, mas não causam grandes danos. Mas esse especificamente que aconteceu, esse que nós estamos falando, de 8,9, preliminarmente determinado, esse terremoto teve seu foco ou hipocentro a 20 km de profundidade. Ou seja, 20 quilômetros dentro do solo oceânico, tá certo, né? No interior da Terra. E a 20 quilômetros, ou 24 especificamente dizendo, as ondas, como foi um terremoto violentíssimo, cuja, digamos assim, a quantidade de tensão, de energia liberada por um terremoto desse tamanho, poderia ser comparado aí a muitas bombas de Hiroshima. Então, toda essa quantidade de tensão sendo liberada bem próximo da superfície, obviamente que ele vai, mesmo a 130 quilômetros, que é onde Sendai, que é a cidade que foi mais atingida, que esteve mais próximo do epicentro, mesmo assim ela passa a ser bastante afetada, porque as ondas chegam rapidamente, as ondas sísmicas. Tóquio, que está localizada a 400 quilômetros dessa região epicentral, também foi, o pessoal, toda Tóquio foi sentir, quer dizer, todas as ilhas do Japão praticamente sentiram a passagem, umas mais, as que estão mais próximas sentiram mais forte, e as mais distantes, obviamente, sentiram mais fracamente, mas perceberam. Nessas regiões onde acontecem terremotos dessa magnitude, certamente acontecem réplicas. Nessa falha, certamente toda a energia que havia sido acumulada durante algum tempo, alguns anos, sabemos lá quando, ela não foi totalmente liberada pelo grande terremoto. É como se a gente falasse em linguagem popular, que ela ainda continua se acomodando, ela continua liberando pequenas quantidades de energia. A gente fala pequenas porque o principal foi muito forte, mas ela continua liberando uma quantidade grande de energia que está provocando terremotos de magnitude 5, superiores a 6 pontos, em algum caso 7 pontos. E isso aí, esses terremotos que acontecem depois do grande, é que nós chamamos de réplica. A sismologia internacional, mundial, está muito desenvolvida. Obviamente que esses dados que são coletados, essas informações, cada grande terremoto, essas réplicas, um número muito grande, te possibilita conhecer cada vez mais o momento sísmico, o momento que aconteceu o terremoto, de que forma, foi uma liberação só, foi uma liberação múltipla, tudo isso é conhecido a cada grande terremoto que acontece. Então, a contribuição, infelizmente, nós temos o lado bastante trágico dessa questão do terremoto, mas a contribuição científica é bastante grande a nível mundial. Agora, essa contribuição que hoje estamos falando, que esses grandes terremotos, ele acaba trazendo, num futuro, quem sabe, vai nos ajudar, os pesquisadores, a poder evitar essas tragédias que a gente vive assistindo por aí.